Então, na reunião de hoje, a gente vai ter a apresentação do Rafael, que ele vai falar aqui um pouco sobre detecção homodino e heterodino, e que, na verdade, ele foi permitido que ele não fizesse o paper, né, Rafael? Porque houve uma solicitação aí do pessoal para que ele falasse um pouco sobre isso. A gente achou que julgou que era interessante, era importante para o pessoal do grupo. Então, por favor, Rafael. Beleza, boa tarde, pessoal. Esse é um tópico que causa bastante discussão. Tava eu, o Lino e o Tchê discutindo um dia se tal técnica de espectroscopia era heterodina, se era homodina, e cada um tinha um conceito da coisa e a gente não conseguiu concordar. Então, por isso que eles deram essa sugestão de eu fazer um seminário sobre isso, né? Então, o sumário da apresentação aqui, né? Eu vou falar dessa tal de detecção heterodina e homodina em 4 contextos. Talvez eu não fale de um, para não ficar tão extensa na palestra, não quero que demore mais que 30 minutos. Então, primeiro em sinais eletrônicos, né, que foi a primeira vez que esse termo surgiu. Depois falar no contexto de interferência de sinais ópticos, que surge essa questão de heterodina e homodina. Óptica não linear em geral e espectroscopia ultra rápida, por último, né? Essas duas últimas são bem áreas do grupo, assim. Então, primeiro, dando uma definição meio geral, assim, né? Detecção homodina, todos os sinais que a gente vai utilizar para fazer a nossa detecção, pode ser, enfim, qualquer experimento aí, vão possuir a mesma frequência. Então, guardem isso por enquanto. Então, homo, né, mesma frequência. Heterodina, então, os sinais utilizados para fazer a detecção possuem frequências diferentes. Então, inclusive, outro nome para batimento é heterodinagem. Para quem não lembra, o batimento, né, entre duas ondas, então, por exemplo, tenho duas ondas aqui de frequências parecidas, mas não iguais. Quando eu misturo elas, a gente vai falar já o que é essa mistura, eu vou criar uma onda rápida, de oscilação rápida, e uma outra lenta, né, que é um envelope que engloba essas oscilações rápidas. Ok? Então, esse é o tal do batimento, certo? E a gente vai estar interessado, na verdade, nessas oscilações lentas, para fazer as nossas detecções. Sempre nas lentas. As rápidas a gente vai jogar fora. Mas vamos com calma. Então, um exemplo de equipamento que está no dia a dia do laboratório, que já entra nesse contexto de homodino e heterodino, é o amplificador lock-in. No caso, ele é um amplificador que faz detecção homodina. Então, como é que funciona o lock-in? A gente vai começar com o lock-in e depois tudo fica mais fácil a partir dele. Como é que funciona? O lock-in, você precisa dar 2 sinais para ele. Um é o seu sinal que você quer medir no seu experimento, pode ser um sinal... Primeiro vamos falar, por exemplo, uma música. Vamos fingir que eu quero medir a amplitude da nota Lá, uma música, ao longo de toda uma música, ok? Então, esse seria um sinal, aqui que teria uma amplitude A, e uma frequência que seria a frequência da nota Lá, que é 400 Hz, vai, em torno de 400 Hz. 440, ixi, agora eu esqueci. E, além desse sinal, que seria o que a gente quer medir, a música, a gente teria que ter um oscilador de referência, ou seja, um padrão de nota Lá, né, que a gente pode usar um gerador de função, né, quem já fez laboratório de física 2 aí sabe que é um gerador de função, para criar um padrão de nota Lá. Então, vai ser uma outra onda, que tem uma amplitude B, e uma frequência aqui, ômega, e daí vai ter uma fase em relação a essa onda da música. Se você está gerando a música e a música está sendo gerada por um evento que não tem nada a ver com o seu gerador de função, essa fase aqui talvez não tenha correlação tão boa com a música, né? Mas se você está usando o gerador de função para, de alguma forma, gerar a música, pode ser que exista uma correlação de fase boa. Mas, enfim, o que a gente vai fazer com esses 2 sinais? O Lá de referência e o Lá da música. A gente vai misturar eles num mixer aqui. O que esse mixer faz? Ele multiplica esses sinais aqui de campo elétrico, certo? Quando você multiplica 2 cossenos, você pode dividir esses cossenos em uma soma das frequências de cada um dos cossenos. Desculpa, uma soma entre um cosseno, que é a soma das frequências dos 2 cossenos, e um que é a diferença das frequências. Isso que gera... Isso já é o tal do batimento que eu falei para vocês. A soma das frequências é justamente uma frequência mais rápida aqui, essas oscilações de dentro, e a diferença das frequências são essas oscilações mais lentas, né?
vão ter uma frequência menor, certo? Quando você põe duas frequências exatamente iguais, esse fator aqui zera, certo? Então, isso aqui para de oscilar, inclusive vira um termo constante, certo? Então, beleza, esse vai ser o nosso caso, né? Na verdade. E o que a gente vai fazer? Depois de passar por esse mixer, que vai transformar a nossa tensão nesse batimento, a gente vai passar ele por um filtro de alta frequência, um passa baixo, ou seja, todas as frequências altas elas são eliminadas, ou seja, esse termo aqui, que oscila com uma frequência rápida, ele vai embora. E daí, no fim, a gente fica com um sinal aqui Vx, que é a amplitude da nossa nota lá, vezes um fator de fase, no caso, o cosseno desse ângulo de fase. E daí vai ter um outro mixer no nosso loquim, que ele vai atrasar o nosso sinal de referência de 90 graus. Ou seja, o nosso cosseno vai virar um seno. Isso é trigonometria simples, né? Você atrasa o cosseno de 90 graus, ele fica igual à função seno. E daí, então, o nosso mixer agora vai ficar uma multiplicação de um seno com cosseno. A gente pode escrever isso como uma soma de senos com fatores iguaizinhos ao dos cossenos aqui. Então, a mesma coisa, vai ficar um termo que oscila rápido, que a gente vai passar o filtro, então ele vai sumir, e um termo que é constante. Certo? Então, aqui no nosso mixer vai ficar o seno da fase ao invés do cosseno. E daí, bom, para a gente conseguir, então, a amplitude da nossa nota lá, né, o quanto tem de nota lá na nossa música, a gente faz a raiz, né, dos quadrados desses dois valores. Então, a gente mistura esses dois sinais de alguma forma aqui e toma esse valor. E se a gente quer saber a fase, né, que pode ter ou não uma correlação de fase entre esses dois sinais, a gente faz a divisão, né, entre esses dois sinais. Beleza. Esse tipo de detecção é homogênea, por quê? Porque a gente está só amplificando sinais de frequências iguais. Se isso aqui já é um pouquinho diferente de zero, essa diferença, não vai ser amplificado, ou vai ter um fator de perda bem grande. A gente quer amplificar sinais de frequências iguais. Mas também existe o amplificador heterodino, que é, por exemplo, o que tem no rádio FM. Então, esse aqui, a gente não vou falar a fundo dele, só para dar o exemplo de um tipo diferente de amplificação. Então, vamos ver lá que você tem várias rádios, né? A rádio S2 aqui, no gráfico, a rádio S1, que está numa certa frequência. Eu quero sintonizar com a rádio S1. Como é que eu faço? Primeiro, vou ter que ter uma antena. Esse sinal de radiofrequência vai produzir uma corrente na antena. Eu vou passar um filtro para pegar só as frequências de rádio, beleza. Chega aqui, vai ter um misturador igual ao do loquim. Eu vou misturar essa frequência de fora, que é o que eu quero medir, o que eu quero ouvir o rádio lá, com um oscilador interno do rádio. Todo rádio vai ter isso, vai ter um oscilador interno lá, que gera um padrão de frequência, né, de radiofrequência, no caso. E com o multímetro lá, potenciômetro, desculpa, o potenciômetro, com algum botão, enfim, você vai mudar a sintonia desse rádio para oscilar, né, o oscilador interno dele oscilar em diferentes frequências. E daí, no caso, é esse LO aqui, que chama Local Oscillator ou oscilador local, que é um conceito muito importante nessas questões de detecção homogênea e heterodínea, porque é sempre a sua frequência de referência. Quando eu consigo deixar essa frequência de referência distante de uma frequência IF da minha onda de rádio lá, eu envio, né, esse batimento que eu gerei na frequência IF para um amplificador que vai amplificar só essa frequência, certo? Então, aí o resto é a mesma coisa, tá? Então, a única diferença aqui é que no lock-in eu fiz um batimento que eu estava batendo duas frequências iguais, então o meu batimento ficou com frequência zero, ficou um termo constante. Aqui não, eu estou pegando uma onda que tem uma frequência aqui S1 e outra LO, e daí quando eu faço batimento é uma frequência não nula. Bom, então frequências diferentes, heterodina, né? Por isso que isso aqui é uma amplificação heterodina, né? Eu estou fazendo amplificação longe da frequência zero. Tá. Então, assim, né? Homodino e heterodino em medidas eletrônicas tem a ver com isso, né? Geralmente, quando você vai falar de amplificação, né? E esse conceito, né, de você fazer o batimento diretamente no circuito elétrico, ele é válido para baixas frequências até gigahertz, né? Porque a eletrônica ela responde bem nesse range de frequência, então
e no caso, o campo elétrico da sua onda eletromagnética está diretamente relacionado ali à corrente do sistema. Então, o que você está medindo é campo elétrico nesses sistemas, pronto. E beleza, né? E nesses sistemas, até gigahertz, você pode criar modulações de amplitude, frequência, fase desses sinais, certo? E, bom, toda a base das nossas telecomunicações é em cima disso. Né? O rádio, por exemplo, você faz uma modulação da frequência, da sua onda. Mas, enfim, só que em frequências ópticas isso vai funcionar diferente, porque você vai perder a sensibilidade ao campo elétrico. Não é o campo elétrico da luz que vai estar lá criando uma corrente que oscila na frequência dele, né? Vai ser um pouco diferente, certo? A gente sabe que a detecção óptica era baseada em uma fotocorrente proporcional à intensidade, certo? E tem uma resolução temporal limitada ali, né? Então, oscilações de femtosegundo, né, na corrente não vão acontecer ali, né? Na média, você vai ver isso aí sendo constante, certo? Então, como é que dá para ver... Então, como é que entra a questão de homodino e heterodino aí? Você vai ter que fazer interferência entre sinais. Você vai aproveitar o fato de que a gente não mede campo elétrico, a gente mede intensidade. Então, intensidade é campo elétrico ao quadrado. Se eu pegar uma soma de campos elétricos, eu consigo gerar um termo não linear, que nem no mixer lá que eu multiplicava duas ondas diferentes. Aqui quando eu fizer um módulo dessa coisa ao quadrado, eu vou estar multiplicando os campos que eu estou interferindo, certo? Então, aqui tem um experimento que eu estou pegando um sinal, incidindo ele no meu fotodiodo, e um laser de referência com frequência bem próxima desse sinal. Também estou jogando ele no mesmo lugar do fotodiodo. Eu estou fazendo interferência desses dois feixes de laser. O que vai acontecer? Vão ter termos constantes que vão ser proporcional à intensidade deles. E daí vai surgir justamente aquele termo de batimento, que é uma multiplicação de cossenos aqui. E daí, se tiver uma modulação de baixa frequência em cima do sinal, por exemplo, eu vou ter aquele termo que é a subtração das frequências e eu vou conseguir ver essas modulações de baixa frequência, certo? Então, vai criar uma oscilação que não vai ser mais em frequência óptica, vai ser uma frequência baixa. Pode ser 100 Hz, pode ser 1 kHz, MHz, desde que seja, sei lá, menor do que terahertz, né? Talvez dê para detectar. Então, aí que... Daí isso aqui vai ser o que a gente vai chamar de detecção, nesse caso aqui, heterodina, né? Porque a gente vai estar misturando frequências diferentes, né? Possivelmente esse sinal tem uma frequência diferente do laser. Então, mas vamos ver que coisa legal que surge aqui. Isso aqui tem o potencial para você amplificar sinais baixos, por exemplo. Porque o seu sinal pode ser bem pequenininho e se o seu laser for forte, repara, esse termo aqui, ele cresce com a intensidade do oscilador local. Então, você pode crescer esse sinal o quanto for necessário para você conseguir detectar ele com o seu fotodetetor. Claro, tem alguns cuidados que você tem que tomar aí, né? Você tem que fazer um bom casamento do módulo desses dois lasers que você está interferindo aqui. Esse tem que ter a mesma polarização, senão não interfere, né? Mas, enfim, né? Daí, assim, por exemplo, para fazer um experimento básico de medir a largura de linha de um laser, né? Então, o laser ele não tem uma frequência única, né? Ele tem algumas frequências espaçadas, certo? Mas bem próximas ali de megahertz, gigahertz, kilohertz, dependendo de quão boa essa cavidade, né? Bom, as pessoas gostam de medir isso, certo? Então, um jeito que você pode fazer é pegar um laser que ele tem só uma dessas linhazinhas, né? Tem uma frequência muito bem definida e você pode usar ele para medir um outro laser que tem várias frequências. Isso seria uma configuração heterodina. Essa aqui é a esquerda. Então, você junta dois lasers e faz a interferência deles, certo? E daí vão ter esses batimentos. Como você está subtraindo, né, a frequência desse laser aqui, que está no meio dessa frequência aqui, é como se esse envelope fosse para zero, né? Ele ficasse em torno de zero. Então, você vai ter ali batimentos da ordem de megahertz, kilohertz, depende. E daí tem outras configurações possíveis aqui, que são a automodina. Então, você pode pegar o seu laser e você pode atrasar ele em relação a ele mesmo. Então,
aqui estou pegando o laser, estou passando ele por uma fibra ótica bem grande de um lado, mas não tão grande, tem que ser menor do que o comprimento de coerência, e pequena do outro lado. E daí eu faço interferência entre eles, e é possível eu conseguir também medir essas linhas aí com um batimento. E como você está usando a mesma fonte, né, o mesmo laser, não mudou nada as características dele, você vai chamar isso de homodino, mesma frequência. Aqui era heterodino porque eles estavam em torno da mesma frequência, mas eram um pouco diferentes. E você também pode ter a versão auto-heterodina. Então, você vai vendo que essas coisas vão complicando, né? E daí, você pode pegar um laser só, e daí o que você faz? Você atrasa ele bastante. Nisso, se você atrasar ele mais do que o comprimento de coerência dele, é como se você tivesse um laser independente do que o outro laser que está passando por um tempo pequeno aqui. E daí, nesse outro braço aqui, você coloca uma modulação. Então, você aumenta e diminui a intensidade dele, você atrasa ou adianta ele no tempo, faz alguma coisa aqui. Como você... geralmente possivelmente você vai mudar a frequência dele, né? Mudar um pouquinho, assim, vai pôr uma modulação de kilohertz, megahertz, você vai mudar a frequência desse laser de kilohertz, megahertz. Então, beleza. É o mesmo laser, né? Mas pelo fato de você estar pondo essa modulação aqui, que está mudando certas características dele, espectrais, vira uma detecção heterodina, certo? E no caso, é um laser só, então auto-heterodina. Beleza. Então aqui, eu falei assim, no contexto de óptica, esse aqui é um contexto muito de telecomunicações, óptica quântica, você vai ver experimentos que eles falam de heterodino, homodino, geralmente pode estar relacionado a isso aqui. Agora, se você vai para óptica não linear, pode ser outra coisa. Então você vê, eu já estou no terceiro contexto de homodino e heterodino aqui. Talvez eu pare aqui, não sei, vou com calma, porque deve estar confuso, não sei. Mas vamos lá, aqui, ó, o nome da técnica, um artigo do grupo aí, chama Z-scan heterodino, a medida de absorvedores lentos. Okay. Como é que era esse experimento? Você usava um gerador de função que mudava a tensão de alimentação de um laser aqui. Então, a intensidade dele ficava oscilando em cima de um platô, um seno em cima desse platô aí, tal, que é dado por esse gama seno de ômega. Isso aqui era um laser CW, certo? Não é que nem os scans que a gente faz mais hoje em dia, que é laser pulsado. E daí você focaliza ele na sua amostra, a amostra pode mexer, que nem em todos os scan, e você detecta aqui com um detetor que está ligado a um lock-in, e esse gerador de função, que gera esse seno, também está ligado ao lock-in. O que aconteceu, vai acontecer nesse experimento? Essa modulação que você impõe na intensidade muda a intensidade transmitida, como tem efeitos não lineares aí, claro que vão ter vários termos aqui bem, bem esquisitos, mas no fim das contas você fica com um termo constante, que tem informação de não linearidade aqui, e vai surgir um outro termo que é oscilante. Mas assim, vocês não precisam se preocupar por que está surgindo esses termos. O importante não é falar disso, é mais focar no porquê que essa técnica é heterodina. Simplesmente, a gente vai chamar esse Z-scan de heterodino porque a gente introduziu essa modulação e isso está produzindo, digamos assim, sinal com uma frequência diferente do que o sinal se não tivesse a modulação. Certo? O sinal que não tem modulação, ele você pode falar que ele é constante, ou pelo menos a média temporal dele talvez seja constante, né? Tipo, aqui tem oscilações na intensidade que são da ordem de femtosegundos, o detetor não pega, então é constante. Eu estou pondo uma frequência de ômega MT, que eu não lembro no artigo, será 100 Hz, mas é bem mais baixa, não é nem megahertz, é mais baixa que megahertz. Então, o simples fato de eu criar esse termo extra, né, que é uma modulação que varia no tempo, eu estou transformando essa técnica em heterodina. Ou seja, nada a ver com aquela história de interferir, certo?
Pelo menos essa é a minha interpretação. Depois a gente pode discutir aí, Lino, Tchê. E daí, bom, e daí isso foi suficiente para eles no artigo, porque olha que legal, aqui já esse termo aqui tem informação sobre a não linearidade que eles queriam medir. Então, show de bola. Se você jogasse esse sinal no osciloscópio, ia ficar uma constante com uma coisa oscilando em cima. Só que, poxa, não tem por que você fazer a detecção pegando essa super constante embaixo, né? É claro que isso vai gerar um monte de erro, né? Então, o que você pode fazer? Aí que entra o lock-in. Você joga esse sinal, que tem uma frequência ômega, você joga a função gerada, que também tem frequência ômega, e daí olha que legal, você separa, né, toda a componente do sinal que tem essa frequência ômega. Então você está usando um processo homogêneo. Usar o lock-in é um processo homogêneo. Então, por isso que fica uma grande confusão esse negócio de ficar falando heterogêneo e homogêneo, porque na óptica esse método é heterogêneo, né? Então, só que daí o seu sistema de detecção você usa um processo homogêneo, certo? Então, essas coisas vão se confundindo às vezes, né? Quando você está lendo o artigo, né? E por isso que tem muita confusão com esses termos. Então, legal, assim, claro, só até a parte do detetor, esse método já seria heterogêneo, mas eu ainda uso o lock-in usando um método homogêneo para conseguir separar só essa frequência de sinal. E daí, bom, deu certo o artigo deles, conseguiram medir os comportamentos de Z-scan, isso aqui, no caso, eles fizeram mais medidas da fase, aqui, certo? Mas não vou entrar em detalhes, né? Mas o que é para gravar é que, bom, essa modulação aqui já transformou a técnica em heterodina. Em óptica não linear vai ter muito essa coisa, tipo, dependendo da não linearidade, você vai gerar um sinal com frequência ômega, 2 ômega, 3 ômega, e daí só o fato de você estar gerando esses sinais vai transformar a técnica em homogênea. O Z-scan, se não tivesse esse modulador aqui, se não tivesse a intensidade variando, só a intensidade do laser normal vindo, talvez você pudesse chamar ele de homogêneo, mas você não ganha nada em chamar ele de homogêneo. Então, por isso que não existe o Z-scan homogêneo, mas existe o heterogêneo. Enfim, já deu 20 minutos. Acho que eu não... Eu vou falar, mas não vou falar tão a fundo. Mas ainda existiria um outro conceito de homogêneo e heterogêneo, que é mais no contexto de espectroscopia ultra rápida. Então, por exemplo, assim, experimentos de pump and probe. Vou explicar rapidamente, né? O experimento de pump and probe, a gente quer ver como um pulso forte, né, e curto temporalmente, muda propriedades do material, certo? Então, a gente incide ele para mudar as propriedades do material, e um outro pulso, que chama probe, ele vai acompanhar essas mudanças. Então, antes do pump chegar, o probe ele sabe como é que o material absorve normalmente, né? E depois que o pump chegou, ele consegue medir essas mudanças, certo? E basicamente, a gente pode pensar que, poxa, a matéria aí está funcionando como uma espécie de modulador, porque, se o probe, por exemplo, está passando antes do pump, ele está absorvendo tal valor, e daí quando o pump chega, um tempo depois ele está absorvendo 10% mais, 10% menos, isso é uma modulação, uma mudança na intensidade, né, via, por exemplo, a absorção do estado excitado. Se está acontecendo uma focalização ou uma refração, isso é uma modulação via refração não linear. E também pode mudar a polarização, que também é um processo de birrefringência não linear que pode acontecer ali. Enfim, então a matéria, né, com uma polarização não linear assim, generalizada, que pode incluir vários efeitos, como de população, de índice de refração, de efeito térmico, pode ser vista como um oscilador ou um modulador, né, no fim das contas. E daí, bom, no caso do pump and probe, é um tipo de detecção heterodina, vou falar rapidamente por quê. E daí existem outros experimentos que o que acontece? Você usa mistura de 4 ondas. Então, você usa 3 pulsos, você faz... você usa um processo de terceira ordem para conseguir fazer 2 excitações virtuais aqui, uma decitação virtual, e daí você consegue criar um quarto pulso que completa a energia desse diagrama de energia aqui, que seria esse F4. Então, eu estou fazendo 2 absorções, uma emissão, para completar a energia, eu preciso fazer mais uma emissão. E daí, bom, se você faz a conservação de momento, que também a gente chama de phase matching,
você consegue um pulso que vai sair numa direção, e no caso isso aí vai ser o que a gente vai chamar de homodino. Já vamos entender por quê. É rapidinho. Bom, então o pump and probe ele é heterodino, porque você pode pensar que é assim. Existe uma absorção linear no meu material, que eu conheço, né? Tapei o pump aqui, deixei só o probe passar. Beleza, a minha absorção linear é essa. Agora, tem essa absorção, essa mudança não linear aí que o pump está promovendo. Eu posso imaginar como apenas uma mudança em relação ao valor linear, né? Então, esse E de referência aqui na minha intensidade que eu vou medir no meu detetor, ele é o campo elétrico como se tivesse tudo linear, se não tivesse o pump. E daí, quando eu ponho o pump, eu insiro um campo elétrico que vai interferir com esse campo que seria o linear, para dar a intensidade que eu meço no final. Então, diminuiu a intensidade, aumentou a intensidade. Eu posso pensar que tem um campo elétrico interferindo com esse campo de referência para dar o efeito final. Então, é esse tipo de coisa que você tem que pensar. É só um jeito de interpretar. Na verdade, não é nem o mais prático, mas as pessoas usam muito isso em artigo. Então, por isso que eu estou passando aqui. Então, daí você faz aqui um módulo quadrado, você vai ficar com um termo que é o da intensidade que seria transmitida de maneira linear. Você pode subtrair esse valor aqui, né? Porque quando você não tem um pump, você consegue medir o probe passando. E daí você consegue medir, daí com um pump vai dar tudo isso aqui, você só subtrai o que você mediu sem o pump passando. Beleza. Esse termo aqui a gente assume que ele é pequeno, porque, bom, o sinal geralmente é uma coisa pequena, né? E daí vai sobrar esse termo aqui, que daí é a sua variação de absorção quando a molécula está no estado excitado, enfim, a variação do que está acontecendo ali no material vai ser, então, aqui uma multiplicação entre o seu campo de referência e o seu campo de sinal, que você pode reescrever como uma multiplicação entre o seu campo de referência, o probe original, e a polarização do seu meio. Então, por isso que é heterodino. Você está pegando o campo original e misturando com o material que está modulando esse feixe. Então, é assim que os caras chamam de heterodino isso aí. Você está vendo que é um pouco diferente dos outros. Aqui, essa modulação, ela pode mudar a frequência, né, que seria a origem do termo heterodino, mas pode mudar outras coisas também, pode mudar a polarização, pode mudar um monte de coisa. Então, é complicado aqui. Mas, enfim, e como eu falei, isso aqui pode ser efeito instantâneo, populacional, térmico. Daí, no caso do homodino, por que é um homodino? Você está pegando um feixe que ele é gerado, certo? E ele não tem background. É simplesmente uma oscilação ali coerente do seu meio. Putz, espera, eu perdi o negócio aqui. Tá, beleza. Você está criando um feixe aqui, certo? E não é um probe que está perdendo aqui, né, no pump aqui, no pump probe aqui. Não é o probe que está perdendo parte da intensidade dele ou ganhando intensidade. É um processo que está gerando essa intensidade aqui do zero, né? Então, é uma técnica que a gente fala que é livre de background, né? Mas que tem o sinal mais baixo, porque esse sinal aqui ele vai ser proporcional ao quadrado da polarização não linear. E daí, como, né, o efeito não linear aqui é um efeito de Q3, né? No caso que a gente está mexendo, geralmente pequeno, né? Então, por isso que esse sinal vai ser pequeno, vai ser um sinal puro de Q3. Aqui, lá no outro, eu estou misturando Q1 com Q3. Então, já fica mais fácil de detectar. E aqui, essas figuras, eu estou apenas mostrando a modulação, né? Em função do tempo. Eu posso ter modulações aqui, ó, são de tempo de vida longo, né? Então, isso aqui, a molécula passou a absorver mais ou menos. E tem oscilações de tempo curto. Aqui, no caso, é por conta do comportamento quântico da matéria quando você interage o pulso de luz ultracurto. Nessas oscilações bem rapidinhas. E a diferença é se eu vou pegar isso com background, no pump and probe, aqui eu estou pegando um gráfico de pump and probe, ou sem background.
aqui numa técnica homodina. Aqui é a mistura de 4 ondas, né, que a gente chama. Então, para concluir, então, revisando tudo, né? Então, o conceito de homo heterodíneo são importantes por quê? Bom, primeiro que amplificações de sinais eletrônicos oscilantes pode ser feito de diferentes maneiras. Então, o lock-in é um exemplo que a gente usa muito no laboratório, mas pode usar também amplificador heterodíneo para algumas aplicações, assim, consumidor final, coisa assim, sabe? Às vezes é o melhor tipo de amplificação. Talvez não para pesquisa, né? Mas, enfim, algum produto, né? Bom, modulações em um feixe laser podem ajudar no aumento de razão sinal-ruído de algum sinal, ou isolamento de um efeito não linear, como é o caso do Z-Scan, que eu mostrei. Lá no artigo eles falavam como melhorava muito a razão sinal-ruído, porque você está tirando aquele background e ficando só com a coisa que oscila. Então, além disso, também a matéria com seus efeitos transientes pode ser vista como um modulador, certo? Que daí, se você pega essa modulação pura, vai ser o homodino, ou se você deixa ela modular alguma coisa, vai ser a detecção heterodina. E uma coisa que eu não falei, né, muito a fundo, mas você tem possibilidade de fazer down conversion de sinais, né? Naquilo que eu falei de interferência de 2 lasers, isso tanto para você analisar o conteúdo do seu laser, da sua luz, quanto para criar novas fontes, né, de luz. Então, terahertz hoje em dia que você cria com pulsos ultracurtos de infravermelho, né, com pequenas diferenças de frequência, no fim das contas, você pensa, a mesma lógica ali do heterodino, né? É basicamente a mesma coisa. Se você procura os últimos artigos de terahertz, vai ter uma palavra heterodina lá no artigo. É tipo isso. E, bom, também esses conceitos de homo heterodino são muito usados em vocabulário de telecomunicações, né? Então, desde telecomunicação de radiofrequência até óptica, né? E, bom, então, para resumir, assim, mas como vocês viram, não tem como dar um conceito único para a coisa, realmente depende muito do contexto da área, e as pessoas não explicam isso muitas vezes assim explicitamente no artigo, sabe? Então você tem que ficar conectando. Homodino é uma manipulação de um sinal, de uma modulação pura, ou seja, uma fonte só, daí volta no termo, né, original da mesma frequência, né? Daí isso aqui vai mudar um pouco, dependendo do que for. E heterodino é uma mistura entre um oscilador puro e um oscilador com modulação por meio de alguma interação não linear. Então, a gente viu 4 tipos de interação não linear, né? A do mixer, a da interferência, a outra não ficou tão claro, mas o Z-Scan também tem, né? No caso, é o efeito não linear da matéria e também no Pump and Probe, efeitos não lineares da matéria. Então, esse efeito não linear pode estar em diferentes lugares, e daí isso vai mudar a sua definição de heterodino ou homodino. Então, é isso, gente. Acabou ficando uma salada, mas acho que pode gerar algumas discussões aí. Obrigado.